Tem certos momentos da vida que nós paramos para refletir, não é? Eu sou uma pessoa que paro muito para refletir e pensar em algo. E eu quero compartilhar uma coisa muito importante na minha visão. Uma das minhas reflexões, eu fazendo, não é? Então eu comecei a perceber que haviam coisas que me limitavam, haviam questões que não me permitiam ir à frente. Aí eu peguei e disse, bom, são crenças limitantes aí, como profissional da programação neurolinguística, comecei a analisar, não é? São crenças limitantes, elas estão me limitando. E à medida que eu for resolvendo isso, eu tenho certeza que a minha vida ela vai fluir. Então eu tinha esse pensamento muito consistente sobre. E comecei a analisar e percebi que por trás disso existiam ali também uns sabotadores. Sabotadores são aqueles pensamentos que vêm tirando o brilho daquilo que a gente quer fazer. Você não vai conseguir fazer. Olha, analisa bem. Da vez passada não deu certo. Cuidado. E o que é que vão dizer? Tu vais colocar mais uma vez isso? E aí, olha lá. Então, começaram a vir esses pensamentos que nós chamamos de sabotadores, né? Que tiram o brilho das questões. Mas aí eu comecei e eu disse, não, tem alguma coisa mais profunda aí em relação a isso. Né? E comecei a ir mais, né? Resolvi, a gente chama de espiral. Resolvi descer o espiral para ver o que tinha lá no fundinho, né? De tudo isso. E aí começaram a vir pessoas. Olha que interessante, começaram a vir imagem de pessoas. E era imagem de pessoas na época em que eu ou tinham feito algo para mim, ou eu tinha feito algo. Mas eu dizia assim, mas está tudo bem, não é? Eu já conversei com essa pessoa já conversou comigo, nós já nos perdoamos, já estamos amigos, estamos conversando, está tudo bem. Com todas as pessoas que vinham, eu disse, não, mas isso foi no tempo X. Não, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Nossa, a gente é super amiga, né? Amigo, a gente conversa bem, não é? Nós somos amigos e amigas, nossa, tá tudo bem, né? Ela é super minha amiga, ou então ele é super amigo, ou então, não, tá tudo bem, é uma pessoa muito amiga. Mas me vinham, continuavam vindo essas imagens, né? E eu dizia assim, não, tem alguma coisa. O que está acontecendo? Quando eu vou me deparar com determinada situação, vem a imagem da pessoa. Isso acontece com você? De você ir fazer determinada ação, ou em relação aos relacionamentos, ou em casa, ou no trabalho, e vem a imagem da pessoa ali. E você diz, nossa, por que essa imagem ela vem tão insistente dessa pessoa quando eu faço determinada questão? E eu comecei a olhar para isso, né? Eu comecei a olhar, comecei a analisar, comecei a pensar nisso, muito profundo. E aí me veio uma palavra. Sabe qual foi? Auto-perdão. Aí eu fiquei pensando, nossa, tomei um susto, né? Porque vira a palavra auto-perdão, né? Porque quando a gente entra, olha que interessante, quando a gente entra num processo reflexivo, que a gente começa a conversar, não é? Com a primeira pessoa que sou eu. E eu tenho essa conversa comigo mesmo, conversar com o que eu estava sentindo, essa é a palavra, eu estava conversando com o que eu estava sentindo. Me veio, né, lá de dentro, né, o meu inconsciente me deu de presente a palavra auto-perdão. E eu comecei a analisar essa palavra. Olha que interessante. Às vezes, agora vamos para o contexto, né? Às vezes, está tudo bem nas relações, está tudo bem com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Houve conflitos, ok. Nos perdoamos, ok. Mas lá no íntimo, às vezes, nós não conseguimos nos perdoar. Não conseguimos alcançar esse auto-perdão. E sempre vem aquele pensamento muito crítico, muito avaliativo, muito taxativo. Por que você fez isso? Você poderia não ter feito?
Por que você não agiu de outra forma? Por que você se permitiu fazer isso com essa pessoa que ela é tão maravilhosa, tão bacana contigo? E me vinham esses pensamentos, eu, auto-perdão. E eu achava que perdoando o outro e o outro me perdoando estava tudo bem. Mas lá no fundo não estava. Estava faltando o ingrediente do auto-perdão. E eu comecei a pensar, como é que eu posso avaliar isso? Como é que eu posso perceber quem são essas pessoas? Ou o que eu fiz que eu não consigo alcançar isso. Eu ficava pensando isso. Aí me veio, né, de novo, um grande presente. Eu comecei a fazer, sabe o quê? Quero compartilhar isso com vocês, que fez uma diferença para a minha vida. Eu comecei a me fazer uma pergunta muito forte. E você pode fazer isso também. Eu me fiz uma pergunta e coloquei um papel e uma caneta. A pergunta era: o que se eu pudesse voltar no tempo? Olha que interessante. Eu faria muito melhor, faria de novo. Com essas pessoas que eu estava me lembrando. Não é? E eu comecei a colocar, eu refaria isso, nesse momento eu faria isso diferente, nesse momento eu jamais diria isso, nesse momento eu não... E a lista foi crescendo, gente. Olha que interessante. E ficou uma lista grande ali. E eu percebi o quanto eu não me perdoava. Eu percebi o quanto eu estava me culpando ainda lá no fundo por ter tido a atitude, por não ter dito, ou por ter sido muito agressivo, ou por ter enganado, ou por ter mentido, ou por ter feito algo. Somos falíveis. E nisso eu sou falível, né? E eu admito isso. E nisso, quando eu comecei a olhar para essas questões e dizer assim, isso aqui já foi resolvido, eu posso me libertar e libertar isso. Porque a gente precisa libertar, deixar ir, deixar passar. Já foi e a gente já resolveu. Eu já resolvi isso. Aí eu riscava assim, aí eu dizia, não é? Transformo essa pedra agora numa pluma que o vento vai levar. Eu sempre dizia isso, quando eu transformo essa pedra que tanto carreguei numa pluma. E eu fui fazendo isso com cada questão, situação, porque eu fui avaliando agora, vendo, olha o importante, é visualizar, é olhar aquilo. E eu fui vendo, não preciso mais carregar isso aqui. Nossa, por que eu estava carregando isso? Eu não preciso mais carregar isso. E eu fui riscando os itens dessa lista. Ah, levou 10 minutos? Não, não levaram 10 minutos. Porque existiam avaliações que eu precisava fazer um pouco mais profunda comigo mesmo. Não era mais com as pessoas. E nem as pessoas comigo. Era comigo mesmo. Porque tinha até lá o porquê que eu perdoei tal coisa. Você acredita nisso? Não é? E isso veio nesse momento dessa lista que eu fiz. E eu comecei a libertar cada sentimento, emoção, frustração comigo mesmo, não era mais com as pessoas, era comigo mesmo. E eu queria compartilhar isso porque às vezes ficamos prendendo situações na nossa vida, ficamos agarrados, não é? Com as situações da nossa vida, é como se eu pegasse ali naquele momento aquele talo de roseira tão lindo, mas mais cheio de espinho e me agarrasse ali, ficasse ali, não é? Até sangrar, porque eu preciso de alguma forma, sem perceber, me punir, não é? Eu precisava de alguma forma dessa autopunição. E mesmo fazendo isso, isso não saía, porque eu não tinha feito esse processo, não é, ali de reconhecimento,
de acolhimento ali naquele momento, de respeito com aquilo que estava ali, não é? De conversar com aquilo que estava ali também. E em seguida deixar ir, que é o partir para a ação. A ação foi libertar aquilo. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Muito grande, gente. Isso me tornou. Porque isso estava impedindo meus processos criativos, isso estava impedindo meus processos de empreender, isso estava me impedindo em gerar novos relacionamentos, isso estava me impedindo de ter emoções mais positivas com o que eu estava fazendo. Isso não estava me permitindo até sair de casa para ir, por exemplo, fazer um contato com uma empresa ou acolher as pessoas ou treinar em grupos, em equipes. Eu não estava conseguindo fazer como eu poderia fazer melhor. E olha só, tudo por causa do auto-perdão. Eu não estava. Então, isso gera um bloqueio, isso cria ali, não é? A gente fica a divisão, a audição do sentido todo, ficam confusos, porque isso sempre vem em algum momento em que você se depara com as situações que parecem com aquela que você viveu. E eu me deparava com essas situações e eu não sabia como lidar. Então, olha lá, e quando eu libertei isso, liberei, avaliei, tirei lá do fundo. É lá que fica, né? O lugar dessas situações que nós não conseguimos nos perdoar por algum motivo. Então, se você tem algo assim, faça essa prática para ver se não alivia, não expande mais. Chega, eu fiz assim, ó. Que bom, que delícia. Porque eu estava segurando isso dentro de mim, aí eu libertei, deixei ir. Não é para novos sentimentos e emoções tomarem conta. Então essa é o meu compartilhamento de hoje do auto-perdão. É uma semana do auto-perdão, não é? Então eu espero que nessa jornada de podermos nos perdoar, olhar para isso, nós possamos aprender mais com os outros, com as nossas atitudes e ações e fazer essa reflexão e olhando, percebendo o que precisamos libertar para podermos ficar mais leves e a vida fluir da melhor forma possível.